paz do Senhor Jesus, oh glória, boa noite. Eita, Deus maravilhoso. Só agora que eu estou conseguindo gravar. Glória a Deus por isso, né? Hoje não foi um dia comum, foi bem acelerado. Mas nós estamos aqui para a glória de Deus, amém? Vamos à nossa oração para nós fazermos a leitura. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por esse dia. Quero te agradecer, Senhor, pelas tuas benfeitorias, por tudo quanto o Senhor tem feito. Quero te pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Senhor, limpa-nos e nós seremos limpos, purifica-nos e nós seremos purificados. Santifica-nos, Senhor. Meu Deus amado, nessa noite, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os teus filhos, quero te apresentar a vida, Senhor, de cada uma das tuas filhas que está nesse propósito comigo. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor dê-nos sabedoria, dai-nos graça para prosseguirmos, Senhor, para avançarmos para a glória do teu nome. Amém. Amém? Vamos à leitura? Números capítulo 12, 13, 14 e 15. Amém? Números capítulo 12. Diz assim: E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da multidão da mulher cuxita, que tomara, porque tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu? E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam. E eles saíram. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras. Pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e se foi. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa, como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés: Ah, Senhor meu, ora, não ponhas sobre nós este pecado, que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechado 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada de fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu de Hazerote e assentaram o arraial no deserto de Parã. Capítulo 13 de Números. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, segundo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os nomes da tribo de Ruben: Samuá, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safete, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jofené; da tribo de Isacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode; da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de
Vofissei. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui. Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra, e a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades que habita em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra de grossa ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a terra de Amate. E subiram para a banda do sul, e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Hebron foi edificada 7 anos de Zoá no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual os trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, tornando, deram-lhes contra a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, muito grande. E também ali vimos filhos de Anak. Ou Amalequita habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-lo lá em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos os filhos aos seus olhos. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jofone, dos que espiaram a terra, rasgaram os seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo:
A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos-la dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás este povo? E até quando me não crerão por estes sinais que fiz no meio de vós? Com pestilência o ferirei, o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, ou que, cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles e vais adiante deles em uma coluna de nuvem de dia, em uma coluna de fogo à noite. E se matares este povo como um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo, porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do Senhor se engrandeça como tens falado. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade, a transgressão que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra, lhes perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo e como a glória do Senhor enche toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, até nenhum daqueles que me provocaram e haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, e eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas, os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. Dize-lhes: assim como eu vivo, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que vós foram contados, segundo toda a vossa conta, que de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefone, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, nas quais dizeis, por pressão meterei nela, e eles saberão da terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto, e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando o ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei. E assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara espiar a terra
e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefone, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. E levantaram-se pela manhã de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui. E subiram ao lugar que o Senhor tem dito, porquanto havemos pecado. Mas Moisés disse: Por que quebrantais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caíreis a espada, pois porquanto vos desviaste do Senhor, o Senhor não será convosco. Contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram no meio do arraial. Então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Orma. Capítulo 15 de Números. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra das vossas habitações, que eu vos hei de dar, e ao Senhor fizerdes oferta queimada, holocausto ou sacrifício para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerás 1/10 de flor de farinha misturada com 1/4 parte de um rim de azeite. E de vinho para libação preparareis 1/4 parte de um rim para holocausto ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha misturada com 1/3 parte de um rim de azeite. E de vinho para libação, e oferecerás à terra parte de um rim ao Senhor, em cheiro suave. E quando prepara novilho, holocausto ou sacrifício para cumprir um voto, ou oferta pacífica ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um rim de azeite, e de vinho para libação oferecerás a metade de um rim, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará cada boi, ou cada carneiro, ou com gado miúdo, dos carneiros das cabras, segundo o número que ofereceres, assim o fareis com cada um segundo o número deles, todo natural. Assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada ao cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim será feito. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias das vossas massas oferecereis um bolo em oferta alçada como oferta da eira. Assim oferecereis. Das primícias das vossas massas dareis ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações, será que quando se fizer alguma coisa por erro ou por encoberto aos olhos da congregação,
Toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, conforme a sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto, e bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a expiação do pecado perante o Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoada toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado oferecerá uma cabra de 1 ano. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ela, ele será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja dos naturais, quer seja dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada no meio do povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou seu mandamento, totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Portanto, pois, os filhos de Israel no deserto se acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado, e os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, e se puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe havia de fazer. Depois disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem, toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu como o Senhor ordenara a Moisés. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas borda dos seus vestidos façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará, para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andeis adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais santos, sejais o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não desista.